Querido Jesus, eis aqui o meu coração. Senhor, que a tua palavra, que a semente hoje encontre um bom terreno. Aqui, Senhor, e em cada coração aqui presente. Que a tua palavra produza o resultado que o Senhor deseja, Pai. Abençoa Niles, conceda unção, graça. Que sejam palavras inspiradas pelo teu Espírito Santo direto para nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Aleluia. Boa noite, queridos. Deus abençoe sua vida grandemente. Que hoje seja uma noite poderosa. E para manter o meu costume, aumenta o retorno aqui, por favor. Estou sem ouvir nada, absolutamente nada aqui. Agora começou, aí. Agora está legal, obrigado. Eu queria apresentar algumas pessoas que são da videira Panambi. Agora, quem será? Ninguém sabe. Então, eu queria que ficasse de pé a videira Panambi, porque eu também acho que eu não sei. Na videira Panambi tem algumas pessoas lá de Panambi presente. Quem é de Panambi, por favor, fique de pé. Fora Lucas. Lucas é daqui. Já é daqui. Quem é de Panambi, por favor? Opa, Tiago e Amanda, Luiz Fernando e Gabi. Que bênção maravilhosa. Muito bem-vindos aqui. Vocês estão em casa, viu? Vocês estão em casa. E ao final da mensagem pode aceitar Jesus como Salvador, tranquilamente, sem problema. Deus abençoe vocês. Estou muito feliz por vocês estarem aqui. Glória a Deus. Nós vamos hoje encerrar algumas ministrações seguidas que a gente tem feito, né, tem colocado, Deus tem colocado no nosso coração, e hoje a gente encerra, depois a gente já, a partir da semana que vem, a gente vai estar nessa escala, revezando, todos ministrando, e assim sucessivamente. E hoje eu queria falar conclusivamente dessas introduções do ano, em Marcos capítulo 10, verso 13 em diante, do verso 13 ao verso 27, na versão NVI, por favor. E eu queria que você estivesse atento. Você já deve ter percebido que essas ministrações são bem específicas. Eu não estou falando aqui de maneira, digamos assim, ela tem uma intenção, existe uma necessidade de uma cura da fé. Uma fé que não pode ser uma fé torpe, nem torta, nem superficial. E a gente vai falar sobre uma coisa de extrema importância. Essa palavra aqui, ela tem sintonia com um livro que a gente recomenda aqui na comunidade videira. Dos 5 livros que a gente recomenda para qualquer discípulo, um deles se chama Jesus Cristo é Senhor. Esse livro não é de minha autoria, é de autoria de Jorge Mitian, um argentino, apóstolo no mundo inteiro. E este livro está esgotado. E porque ele está esgotado, você não vai encontrar e nem vai ser republicado pela editora. Então, o que eu fiz? Eu escaneei o livro e formatei para entrega, para dádiva gratuita, não é para comercialização, para qualquer pessoa que precisa. Essa semana nós concluímos a formatação e eu gostaria de lembrar você que não leu, que você peça ao seu líder e ele vai dar o PDF. São 68 páginas, portanto 34 folhas A4, você imprime na sua própria impressora, encaderna e você lê e risca, como você bem entender. Um livro simplesmente essencial, até porque esse tema aqui, eu vou dizer com muita sinceridade para você, eu nasci no lar cristão, estudo Bíblia desde pequeno, tenho uma certa formação para te dizer que se isso daqui não foi entendido, compreendido, aceito, absorvido e adotado na vida, duvide que você é um cristão. Estou te falando, duvide. Porque crer, a Bíblia diz, crês tu em Deus, fazes bem. Os demônios creem e até tremem, está escrito. Crer não é o problema e nem a solução. É a porta de uma possível solução, se você entender isto aqui, que é um tema, não é um tema, é o tema que divide a sua vida, de velha vida para nova vida. Marcos capítulo 10, verso 13 ao verso 27. Por mais que seja importante a gente ler vários livros, o Evangelho Simples, todos esses livros, o discípulo, por exemplo, você tem alguma experiência religiosa, uma experiência católica, experiência evangélica, eu recomendo que você comece lendo pelo livro O Discípulo. São 5 livros, você já sabe quais são, se não sabe, pergunta ao seu líder, mas eu estou dizendo de púlpito, Jesus Cristo é Senhor e O Discípulo. Você teve uma experiência religiosa
então você precisa ler o Discípulo. O Discípulo é um livro de quebra de paradigma, tem que ler. E esses são só 5, não adianta eu dar 50 livros, só 5 para um ordenamento da sua mente. E esse tema aqui, de Marcos 10, eu vou ler com você até o verso 27. Alguns traziam crianças para que Jesus lhes impusesse as mãos, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Em verdade lhes digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca, diga nunca, nunca entrará nele. Continua, em seguida Jesus tomou as crianças nos braços, impôs as mãos e as abençoou. Agora, olha aqui, o texto continua. Quando Jesus ia saindo, então são 2 eventos simultâneos, ou melhor, sucessivos, mas que estão interconectados. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Jesus respondeu: ninguém é bom exceto um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu, que na verdade era um jovem, o jovem respondeu: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta uma coisa a você, vá, venda tudo que possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, o camarada já tinha ido embora: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com estas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: então, quem pode ser salvo? E vocês vão ler a resposta que Jesus deu. Jesus olhou para eles e respondeu, pode ler. São possíveis para Deus. O que você vê nessas 2 passagens, elas estão tratando do reino de Deus. E a gente, muitas vezes, eu vou comentar sobre isso, a interpretação errada que se dá a reino de Deus, mas Jesus falou 2 coisas fundamentais para a gente voltar depois ao final da mensagem. Primeiro, ele disse: o reino de Deus pertence aos que são semelhantes às crianças. E depois ele diz: quem não receber como elas. Então, 2 coisas: pertence a quem é semelhante e quem não receber como elas. De novo, ele disse: o reino pertence a quem é igual a uma criança, semelhante a uma criança. Depois ele disse: quem não receber como uma criança, não pode entrar no reino. Então, entrar e não entrar é uma clareza. Entrar e não entrar, pode não entrar. Mas eu querido, não estou perguntando se você creu, estou perguntando se você entrou. Mas eu gosto, estou perguntando se você gosta do louvor, estou perguntando se você entrou. Pode entrar, pode não entrar. Então perceba que Jesus está usando uma linguagem explícita. No segundo caso, o camarada pergunta uma coisa, Jesus responde outra. E Jesus não respondeu como é que faz para herdar a vida eterna. O camarada estava querendo vida após a morte, ele não queria morrer. E ele pergunta uma coisa, Jesus responde outra coisa. E responde o que importa responder. E ele perguntou a Jesus: que faço para herdar a vida eterna? Eu não quero morrer, eu quero viver depois da morte. Jesus não respondeu: vou lhe explicar o que você faz para ter vida eterna. Não foi isso que Jesus respondeu. Jesus respondeu sobre entrar no reino. E aí ele faz uma frase muito legal. Ele diz que para herdar a vida eterna não, tem que entrar no reino. E depois ele diz uma coisa importantíssima que é muito mal explicada. Ele faz o seguinte: vamos fazer um acordo. Você pega, vai lá, vende tudo que tem, dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu. Vem e segue-me. Muita gente interpreta que é necessário que uma pessoa seja pobre. Isso é uma interpretação, inclusive, daquele Jesus Cristo libertador de Leonardo Boff. A ideia de que Jesus deu preferência aos pobres porque Jesus mandou o cara vender tudo, porque só o pobre consegue herdar.
De fato, na sequência do texto, Jesus vai dizer quão difícil o rico herdar o reino de céu. Mas não é essa a passagem, isso não decide o problema. Se ele tivesse vendido tudo e não seguido, também não herdaria. Jesus faz, vende tudo e vem e siga. Então o importante não era vender, o importante era seguir. O importante era que ele continuasse após aquele ato que estava prendendo ele, estava preso no dinheiro. Ele tinha que vir e seguir. Conclusão, por que ele não veio e seguiu? Porque ele preferiu ficar com outra coisa do que seguir. Então nós estamos aqui com duas passagens que são usadas o tempo todo, a palavra reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. E se você for olhar o que Jesus, as parábolas de Jesus, não tem uma só parábola que Jesus vai contar sobre você ser evangélico, sobre você ser crente, sobre você ser católico, sobre nada, sobre religião nenhuma, se você quiser ser judeu, nada. Nem passagem que Jesus vai falar sobre fé, no sentido de que você tem que ter fé. Os discípulos aqui perguntaram a ele, acrescenta-nos a fé. E ele respondeu, se tiver de fé com um grão de mostarda. Mas esse foi um ensino lateral, porque eles perguntaram, mesma coisa, oração. Ensina-nos a orar. Aí Jesus ensinou o Pai Nosso. Mas todo o miolo, o centro, a lateralidade de toda a pregação de Jesus tem a ver com o reino de Deus. Portanto, a palavra-chave aqui é reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Quero que você compreenda comigo que eu vou citar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 textos. São textos que você não precisa abrir, o texto vai aparecer na tela, tá? Isaías 9, versos 6 e 7 é o primeiro texto, depois Isaías 11. Isaías 9, versos 6 e 7, texto, todo mundo conhece esse texto, mas observa, é um texto que Davi e os profetas, aliás, perdão. 1 Crônicas 17, eu vou ler esse daí, mas vou ler depois. 1 Crônicas 17, 11 a 14. Perdão quem está na transmissão. 1 Crônicas 17, versos 11. Vou dizer qual é a origem do reino. Quando nós falamos, pode deixar na tela, quando nós falamos de Abraão, Deus disse, a partir de você serão abençoadas todas as famílias da terra, mas não disse que era através de um reino. Quando Davi se apresenta depois de Saul, Davi é um homem segundo o coração de Deus, e um dado instante, Davi quer construir um templo ao Senhor, ele fala, nananina não, você é um homem sanguinário, você é assassino, você é homem de guerra, você serviu para um propósito, para construir o reino, o templo é outro tipo de pessoa. Eu vou levantar depois de você um rei pacífico. Ele vai construir o templo, não vai derramar sangue. Para você ver o quanto Deus abomina o derramamento de sangue. Eu falava com a irmã Lídia, os dois maiores pecados de todos os profetas que atrai a ira de Deus é justamente o quê? Justamente o quê? A idolatria e a violência. Você vai ler qualquer profeta dos chamados profetas menores ou os maiores, Isaías, Jeremias, até Malaquias, violência e idolatria. E é lógico, irmãos, que o Brasil está sob juízo de Deus. O Brasil não é salvo. Quem salvo é você. Você é salvo, mas o Brasil não. O Brasil está sob juízo de Deus por conta dessas duas absurdas coisas. Os números de violência no Brasil são absurdos e a idolatria, nem se fala. Bom, isso é só um parêntese. Então, quando este homem entrega seu coração ao Senhor, ele disse, é um homem segundo o coração, Deus olha para ele e diz uma coisa inédita. Olha o que Deus diz no verso 11. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, levantarei a sua descendência, um dos seus próprios filhos, para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. Até aí, nenhuma novidade. Será ele quem construirá uma casa para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei o seu pai, ele será o meu filho, nunca retirarei dele o seu amor, o meu amor, como retirei de Saul. E agora o verso 14. Eu porei sobre a minha casa e sobre o meu reino para sempre. O seu trono será estabelecido para sempre. Foi a primeira vez que Deus fez uma afirmação que ele reinaria. Ele disse, eu vou reinar para sempre. Foi a primeira vez que ele falou. Falou com quem? Com um rei. Por quê? Porque esse rei era rei segundo o coração de Deus. Eu não quero falar muito sobre como foi o início do reinado, da monarquia, lá em 1 Samuel capítulo 12. O pessoal foi falar com Samuel e disse que queria um rei segundo as nações, e isso pareceu muito mal aos olhos de Samuel e aos olhos de Deus também, mas Deus falou, não tem problema, eles querem um rei, eles vão ter um rei.
E aí faz a lei do rei. Então, mas Samuel ficou acabado. E a partir daí, a história de Israel muda porque entra a monarquia. Mas a promessa de um rei eterno, ela começou aí, quando Davi, segundo o coração de Deus, espelhava, era uma metáfora do reino eterno de Jesus Cristo. Salmo 89, verso 3 e 4. Davi agora não está falando, agora não é história, agora é um salmo, é um hino. Em Salmo 89, verso 3 e 4, olha Davi cantando um hino. Tu disseste, fiz aliança com meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Estabelecerei a tua linhagem para sempre, firmarei o teu trono por todas as gerações. Deus falou isso para Davi, que virou hino. Então, agora sim, Isaías 9, 6. Quando Davi morre, Salomão morre, Roboão morre, e aí os reinos sucessivos vão morrendo, Israel se degenera. Israel é destruído por Nabucodonosor, vai para o cativeiro, depois a Surbanípa vai e leva, antes leva, no ano 623, leva toda a Samaria, enfim, a história rola muita coisa. E faltando poucos anos antes do cativeiro, um homem, Isaías, faz uma profecia, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Verso 7, ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para... Então você já viu que os profetas pegaram aquela promessa para Davi e disseram, vem um reinado eterno por aí. Quem será esse Messias que reinará? Vamos para Isaías 11:1. Isaías 11:1. Diz a palavra do Senhor, perdão não ter lido o resto. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, um renovo brotará das suas raízes. Opa! Está levantando alguém de Jessé. Vamos lá para Jeremias 33. Agora não é Isaías, é Jeremias que profetiza. Aí Jeremias, em 33, verso 14. Aí Deus, através de Jeremias percebe, entende e diz: dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz ao povo de Israel e ao povo de Judá. Naqueles dias e naquela época farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e direito na terra. O 16, naqueles dias Judá será salva, Jerusalém viverá em segurança, e este é o nome pelo qual ela será chamada. Senhor é a nossa justiça, Jeová de Sidiquenu. Porque assim diz o Senhor, Davi jamais... Olha o que diz, irmãos, Davi jamais deixará de ter um descendente que sente no trono de Israel, nem os sacerdotes que são levitas deixarão de ter descendente que estejam diante de mim para oferecer continuamente holocaustos, queimar ofertas de cereal e apresentar sacrifícios. Irmão, se essa palavra fosse cumprida em Israel, já mentiu, já é mentira. Porque já tem mais de 2000 anos que não acontece sacrifício em Israel. E por que não acontece sacrifício em Israel? Porque não tem condições de oferecer sacrifício. Não tem ovelha, não tem água da purificação para purificar nada. Não tem nenhum dos elementos necessários para... Não tem linhagem sacerdotal definida. Não tem nada. Então, ela não está cumprindo. Então, essa palavra não diz respeito a Israel, que você conhece, como nação. Ezequiel, capítulo 34, de novo profetiza reino. E observa bem, 34 versos 23, o texto bíblico diz, vamos ler aqui, porém sobre elas um pastor, o meu servo Davi. Mas Davi já morreu? Porém o meu servo Davi, que cuidará delas e será o seu pastor. Colocou de novo o nome desta pessoa que vai levantar, chama-se Davi. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. E por último, Zacarias 9, verso 9. Todo mundo conhece isso aí? Zacarias 9, verso 9. Um texto conhecido: alegre-se muito, filha de Sião, exulte, filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de jumento. Olha aí, ó, o rei. Então o que acontece? Você pode abrir agora em Marcos 12. O que acontece? Você tem uma realidade de reino profetizada, primeiro dita para Davi, depois dita para os profetas, depois esperada para os israelitas. E se você chegar hoje em Israel e perguntar a qualquer judeu, ele tem certeza que o Messias virá para reinar. Essa profecia na cabeça do judeu não se cumpriu, e ele espera e fala dela.
Eles sabem esses textos todos decorados. A gente sabe em português, eles, claro, falam em hebraico, eles sabem decorar de tanto que eles esperam. Os israelitas, eles estão, por exemplo, agora está tendo aquela guerra, aquele rumor de guerra com o Irã, está tendo os ataques pontuais contra o Hezbollah no Líbano, está tendo toda uma configuração estranha. Donald Trump criou um conselho de paz, e no conselho de paz colocou 3 países inimigos de Israel: o Catar, o Iêmen e a Turquia. E aí, quando Benjamin Netanyahu descobriu, falou: não, nós não vamos entrar. Só que Donald Trump é muito mais poderoso do que Netanyahu, falou: você vai entrar. E ele, então, foi para o Knesset, para o parlamento, e disse: temos que entrar, porque quem manda é o homem. Aí, pum, entrou no conselho de paz, por aqui, mas entrou. Agora imagine, um conselho de paz. E o que Israel está dizendo? Agora o Estado palestino sai de vez. Israel sabe que o Estado palestino vai sair. E sabe qual é o símbolo do Estado palestino? Tu não vai acreditar. A logomarca do Hamas com outras cores. A logomarca do Hamas com cores douradas. Acredite se quiser. Então, pode acontecer uma tremenda bomba. E o que vai salvar Israel? Aquilo que para nós também é profético. Eles têm certeza que o rei vai voltar um dia. A fé não se duvida disso. A questão não é essa. A questão é que Marcos 12, verso de número 35 a 37, começa a se cumprir alguma coisa do que a gente está falando. Enquanto ensinava no templo, Jesus perguntou como os mestres da lei dizem que Cristo é filho de Davi. O próprio Davi, falando pelo Espírito, disse, Salmo 110, o Senhor disse a meu Senhor: assente-se à minha direita até que eu faça os seus inimigos um estrado para os seus pés. Olha a pergunta que Jesus fez. O próprio Davi o chama de Senhor. Então como ele pode ser seu filho? A grande multidão o ouvia com prazer. Jesus começa a dizer que o Filho do Homem é filho de Davi. Agora, Mateus 20, verso 30 a 34. Mateus 20, verso 30 a 34. Texto bíblico, Jesus vai dizer: 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, ao ouvirem Jesus passando, puseram-se a gritar. Lê para mim o que foi que os cegos gritavam: 1, 2, 3. Eles gritaram o quê? Jesus, filho de Davi. O povo sabia que Jesus tinha todas as credenciais. O povo percebeu que ele era o tal prometido filho de Davi. E agora a gente vai para Mateus 21, aquela passagem do verso de número 15. Mateus 21, 15. E aí Jesus está entrando em Jerusalém, já li Zacarias, mas quando... Bota o 9, por favor, o verso 9. Você vê o que o pessoal estava falando quando Jesus entrava. A multidão que ia diante dele, faltava pouquinho para ele ser crucificado. E os que o seguiam gritavam. Pode ler para mim o que eles gritavam até o final? Hosana, cumprindo a profecia de Zacarias 9:9. Eu acabei de ler para vocês. Ou seja, há uma clareza que Jesus assume a posição de filho de Davi, a multidão assume que ele é filho de Davi, as profecias dizem que ele é filho de Davi, o reino de Davi está prometido e alguma coisa está acontecendo ali nesse momento. Então, Jesus aplicou para si as profecias de Davi e as profecias dos profetas. Ele disse: agora chegou o reino. E o que foi que o rei chegou? O rei chegou. Quando Jesus começa o seu ministério, ele não começa o ministério como um profeta, irmão. Ele começa como um rei. E ele vai dizer, Mateus 4,17, a primeira pregação de Jesus. A primeira pregação de Jesus não é uma pregação para você entregar seu coração, nada disso. Olha o que Jesus vai dizer a partir desse dia, ou então teve um dia, Jesus começou a pregar. Lê para mim o que foi que Jesus pregou? Pouco esse desânimo, pelo amor de Deus, eu estou me esforçando aqui. Vamos ler melhor aí. O que foi que Jesus começou a pregar? Pode ler para mim? Obrigado. Ufa, chega, me animou. Arrepende-se porque o reino dos céus está próximo. Jesus disse, o rei chegou. Olha, como é que ele vai? Quem é que vai dizer que o reino chegou, senão o rei? O rei chegou, o reino chegou. Começou o reino. E aí, irmãos, é que começa a questão. O chamado de Jesus é simples para todo mundo. O rei chegou, as profecias estão cumpridas, então agora eu, que sou o rei, eu vou dizer o que vocês têm que fazer. Tragam 1 tonelada de ouro. Não. Estendam o tapete vermelho para mim. Não preciso. O quê? Qual é a mensagem do rei? Ele é o rei. Ele disse que é o rei. Ele disse que o reino chegou. E qual a mensagem desse rei? A mensagem desse rei é:
arrependa-se de viver como bem entende. Arrependa-se de viver para si mesmo. Agora você vai viver para mim. Não, mas... Deixa eu repetir. O rei chegou. O rei não chegou. E agora você vai seguir as instruções do rei. Tá bom? Ah, velho, aí não dá. Então aí é o ponto de virada. Porque você pode procurar Jesus pregando outra coisa que tu não vai achar. Pode procurar parábola, é só disso. Você pode dar volta para cá, dar volta para lá. Eu posso dizer assim para você: meu querido, fecha os olhos assim, bota a mão bem espiritual. Meu querido, Deus tem um plano na sua vida. Deus quer fazer algo com você que você nem imagina. É algo poderoso. É algo tremendo. O Senhor vai abrir portas para você. Aquele mar vermelho que se fechava diante de Moisés, diante de você não se fechará. E se fechar, tu passa por cima. Eita glória! Você tudo pula. Cadê o reteté? Começa agora. Isso não é pregação do evangelho. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, e você sabe decorado, não mande homem com fé. Você gosta. É verdade, ele abre o mar. E se não der passar por cima? Isso não é evangelho, irmão. Isso tem nada a ver com o reino. Pode ser verdade, pode não ser verdade. Para você ter uma ideia, está no livro A Quarta Dimensão. 2 mulheres pegaram a palavra e disseram: se tudo que disseres no teu coração credo, assim acontecerá. Jesus, o rio Yangtze-Kiang. Pegaram o rio, a gente chama de rio Amarelo. Pegaram aquele livro, a palavra bíblica de Mateus capítulo 14 e falou: Senhor, Pedro andou por cima da água, e pela tua palavra nós andaremos por cima da água. E elas entraram no rio. As 2 morreram afogadas. Tu tem coragem de passar por cima do mar depois de cantar a música de Cassiane? Ah, a Bíblia não tenta. Porque não é evangelho. Como as 2 mulheres do livro A Quarta Dimensão morreram afogadas. E quem se deu mal? Quem se deu mal foi o Paul Yong-Shu. Porque ele estava pregando sobre isso, sobre confissão positiva. A mulher confessaram e morreram afogada. Quem se deu mal foi a igreja que estava pregando aquilo. Então, irmãos, não é assim que a banda toca. Jesus começou a conversar sobre reino e ele está falando: eu sou o rei do reino. Você não está entendendo, não? Quem chegou, na verdade, não é nem o rei. Quem chegou foi o rei. Quem diz que o reino chegou é o rei. O rei disse: você está vivendo de que jeito? Meia volta, vou ir. Não é assim, né, ele? Meia volta, vou ir. Aí. E volta. E você vai viver de acordo com o rei. Irmãos, é nessa hora que a porca torce o rabo. Marcos 12, 34. A porca torce o rabo agora. Por quê? A galera quer crer, mas não quer governo. Quer fé, quer milagre, mas não quer vida ordenada. Galera, é assim. Esse camarada é o escriba. Ele chega para Jesus: mestre, quais são os mandamentos? Aí, o mandamento é o seguinte: é manter o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a sua alma, todas as forças. E um mandamento semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei. Olha o que diz o texto: vendo que ele tinha respondido sabiamente, ou seja, ele tem boa teologia. O camarada consegue fazer um resumo da lei de Moisés. Tábua número 1, amarás ao Senhor. É porque 2 tábuas, né? Tábua dos 10 mandamentos. Primeira tábua: amarás ao Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todas as suas forças, do teu entendimento. Vamos à segunda tábua: e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí o teólogo, escriba, fala: desses 2 mandamentos dependem toda a lei. Dependem toda a lei, Jesus. E Jesus fez. O que Jesus respondeu? Você não está longe. Mas não entrou. Você tem boa teologia, você tem uma boa teoria, você sabe tudo, mas não entrou. Não está longe, mas para entrar, tem que reconhecer o rei.
Não basta explicar, tem que reconhecer quem manda. Essas pregações de Níris são um saco. Chega no final, está todo mundo depressivo. Teve uma irmã que domingo passado chegou em casa e falou: você acabou com a minha vida. Foi. Você acabou comigo. Cheguei em casa depressiva. Glória a Deus. Mas a mensagem não terminou aí. Continuou e falou assim: mas eu vi quanto eu cria em bobagem, em promessa e tanta coisa. E agora eu creio só em Deus. Aí teve outra pessoa que teve a mesma sensação. Saiu meu borocochô daqui. Pô, Deus, quebrou meu barato. Estava certinho que ia passar por cima do mar. E essa semana passou em cima do mar sem perceber. Né? Muitas coisas, só que eu não posso dizer o nome, é chato. Queria dizer, mas não posso. Você que está ouvindo e sabe que é com você, pega o microfone e dá o testemunho, pelo amor de Deus. Meus irmãos, não basta você conhecer teologia para entrar no reino, não basta explicar a Bíblia. Para entrar no reino, você tem que conhecer o rei. E ele manda. Simples assim. Ele governa. Simples assim. Se você não acha que ele governa, então você está igualzinho aos judeus. João 1,11. João 1,11. O rei foi para a sua terra. João 1,11. O rei chegou para a tua terra. E Jesus contou essa parábola em Mateus 21, viu? Ele disse que foi ver a sua própria terra. Aí quando ele chega na terra, veio para o que era seu e os seus não receberam. Não recebe. Não recebe. Acha bonito, gosta do milagre, come o pão que ele multiplica, mas não recebe o governo dele. E aí o que acontece? A sua vida é uma água. O jovem rico. O que aconteceu? Agora eu volto para essas duas partes, o jovem rico e volto para as crianças. O que aconteceu com o jovem rico? Irmão, o jovem rico era igual a eu. Eu nasci no lar cristão, irmão. Eu nasci no lar cristão. Antigamente eu dizia essa frase, todo mundo dava risada. A frase que eu vou dizer agora. Não dê risada, não. Uma frase velha, antiga. Nunca desvieis dos caminhos do Senhor. Não, eu falei para você não rir, meu. Ainda tem um que deu uma gargalhada, não é possível. A frase é verdadeira. Nunca desviei dos caminhos do Senhor. Nasci no lar cristão. Tem outros aqui que nasceram também. E aí você tem tudo, irmão. Eu tinha uma vez que eu estava discipulando uma pessoa, ele ficou com raiva de mim e falou assim: fico retado com você. Era um pastor. Falei: por quê, rapaz? A gente tudo acabado, tudo acabado assim, e você não tem um defeito. Tu acredita nisso? O camarada comparou a vida pregressa e disse: a minha vida pregressa, você nasceu na cristão, é filho de pastor, é não sei o quê, conhece a Bíblia, desde os 12 anos lê. E o jovem rico por acaso entrou? Nem jovem rico, Niles. Glória a Deus pelo rico, eu recebo. Faltou o rico. Não, eu sou rico. Porque tem Fernanda, né, rico? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tesouro. Você pediu, então teve. Meu Deus do céu. Então, aí que eu te digo, tem tudo e não está no reino. Vou dizer você, eu era presbítero. Não vou contar a história, você já sabe. Essa história é saco. O cara tá velho e fica repetindo a história. Mas aquela história que você já ouviu, aperta play, aperta pause e volta, já sabe qual é. Era daquela assembleia, blá, 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 blá. E não estava no reino. Quem fazia o que queria, eu fazia o que queria da minha vida. Eu falava mal de quem achava que estava errado, eu julgava todo mundo. Por quê? Porque eu estava certo, eu tinha os dados. Por que eu não julgava? Porque Jesus não mandava em minha língua. Jesus não mandava em minha língua, não mandava no meu cérebro, não mandava no meu juízo. Eu julgava tudo conforme eu queria. Então assim, é muito fácil você ter argumento, mas não ter o rei. É muito fácil você ter inteligência, mas não ter o rei. É muito fácil você ter teologia, mas não ter o rei. Os judeus tinham teologia, tinham um livro da lei, tinha Moisés, tinha templo, tinha tudo. Ainda tinha os escribas, fariseus, doutores da lei. Quando Jesus chegou, não reconheceram. Então a questão da sua vida não tem muito a ver com teologia, irmão. Eu sei o que é teologia, eu leio, eu sei, eu entendo isso aí. E eu tinha já teologia. Mas eu mandava na minha vida, eu definia o que era certo e errado. Eu definia.
Até que, Marcos capítulo 10, vamos voltar para o verso 13. A questão, querido, é que, começa aqui, alguns traziam crianças para que Jesus lhes impusesse as mãos, mas os discípulos os repreendiam. Olha a cabeça desses discípulos. Quando Jesus viu isso, indignado, lhes disse, indignado, é grave, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam. Duas coisas você vai ouvir agora, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. E o outro versículo, se você não recebe o reino de Deus como a criança, nunca entra. Então o que acontece nessa hora que eu vou já orar por você? Aí começa o problema. Porque a pessoa fala, mas eu já sou crente. Não, mas eu já... Não, mas eu já... Começa o argumento. Aí ele bota a banca examinadora teológica na sua própria cabeça e ele vai argumentar. Mas quando sair daqui, vai continuar a mesma vida que Jesus não manda. Vai gastar dinheiro como quer. Irmãos, todos aqui, ó, o brasileiro está... 66% dos brasileiros estão endividados. Como, vamos fazer assim, um percentual, como 33% são de crente, nenhum crente está endividado. Nem profeta consegue falar uma asneira dessa, porque não é verdade. Mas o crente continua agindo por impulso. Por que age por impulso? Porque não obedece à disciplina do Senhor para não gastar. Ele gasta pelo desejo, mas o desejo, a Bíblia fala em Efésios capítulo 2, verso 2, que dos quais estavam mortos, em delitos e pecados, dos quais andava segundo o príncipe da potestade do ar. Calma, antes de príncipe da potestade tem outra coisa, fazendo os desejos da vossa... Eita, já botaram, essa turma aí tá... Você não posso nem enganar você. Seguir os padrões desse mundo, do príncipe da potestade do ar, do espírito agora que opera nos filhos da desobediência, pode passar o outro, entre os quais vivíamos satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa. Escravo de um desejo, eu quero uma pizza como, eu quero a carne como, eu quero para a churrascaria vou, eu quero uma roupa nova compro. Você pode? Não importa que eu possa, importa que eu quero. Então Jesus não manda no seu querer. Você está entendendo o que é governo? Governo não é teoria, não, irmão. Jesus vem, claro, Apocalipse 11, 17, 15. O reino passou a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aleluia! E reina o teu reino. Aí Jesus, eu estou chegando. Me dá teu cartão de crédito, quebra aí. Não, Jesus, eu estou falando da igreja, rei do... Entenda, Jesus, vem o teu... Entenda, Jesus, eu estou falando de fé. Jesus, tu és o meu salvador. É por isso que tua vida está assim. Porque eu te salvo, mas você é que administra a sua própria fé e destrói a sua própria vida. Aí quando você vai falar de Jesus, o cara fala assim, para ser igual a ti, eu não quero. Irmãos, vou contar uma coisa aqui, está gravado. Vai ficar gravado. Quando Vene foi ser nomeado, já falei isso aqui, galera, para ser diretor, a galera fez um pente fino no Instagram, no Facebook do Vinícius. E descobriram aquele presidente 22. E aí começou o problema. Não é possível que porque essa palavra não pode ser dita em público. Esse não pode assumir uma diretoria, porque aqui é do Você interprete o que eu estou falando. E esse interpretou? Não vou falar essas duas palavras aqui em cima, tá? Que aqui é um lugar santo. Aí, e pronto, problema. O tempo passa, ele é nomeado, a pessoa que nomeia ele é demitida. Aí a pessoa que agora é chefe dele é um desviado da igreja e formado em teologia. E aí ele é chamado para um lugar chamado missa. E ele liga para mim, Niles, eu vou para a missa? Claro que tu vai para a missa. Mas é porque lá vai estar um bocado de gente. Claro que tu vai. Tu é uma pessoa pública. Tu é um diretor de escola. Você vai lá e você é a única pessoa que presta naquele lugar. Lógico. Tu vai levar o Espírito Santo. Falei ou não falei? Falei, você é a única pessoa que presta naquele lugar. Irmãos, não sei se é profético, foi revelação, mas saiu da minha boca. Aí, ontem de tarde, ele estava aqui no cinema, aí eu falei, tu vai levar
livro para dar para essa turma toda. E eu peguei 10 livros. Quanto é o livro? Não é nada. Isso aqui é para evangelizar. Aí assinei, autografei todos os livros. Boa leitura, Deus abençoe. Pá, autografei todos os livros. Ele levou. Deixa um espaço bem grande para ele dedicar. Aí ele aparece na foto dando o livro para Zé Neto e para... Tá? Não pode falar aqui também. Não, estou brincando, aí pode. É meu governador, Jerônimo. Por que aconteceu isso, irmão? Porque Jesus está governando. Porque, já que o Instagram dele, antigamente tinha... Não tinha como ele está hoje lá. Mas como Jesus reina sobre a vida dele, e ele diz, o que eu faço? Tu vai ser bênção, tu vai levar o livro, e agora ele está aqui, e agora hoje de noite, quando o distinto governador for ler, e ele não vai dizer, quem é esse Niles? Irmão, o Espírito Santo está apresentar ele, Niles? Tu está de brincadeira. Vai apresentar Jesus, quando ele começar a ler, ele vai se quebrantar, ele vai querer conhecer Jesus, e lá em outro lugar, ele vai ter um encontro com Jesus. Porque uma pessoa aceitou o governo de Jesus para fazer algo que na cabeça dele não faz sentido. Eu vou para uma missa, foi. E Jesus foi com ele e alguma coisa foi feita. Então, ser governado não é simplesmente você dizer que tem uma fé, é a sua vida passar a ser pautada por Jesus, guiada por Jesus, ordenada por Jesus, dirigida por Jesus, pautada por Jesus, imitando Jesus. Estou terminando. Fernanda está todo dia lendo um livro, que é um livro do irmão Laura, assim, há muitos anos atrás foi escrito, o nome do livro é A Imitação de Jesus. Já leu 2 vezes, um livro do século XVI. Século XVI, né? O livro do século XVI, o nome do livro é A Imitação de Cristo. Essa é a proposta. E agora eu quero terminar com o último versículo, Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Olha o que o texto diz. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Pô, que triste, né, rapaz? Mas também não é proibido. Então a gente bota comida e bota bebida. Então, olha lá. O reino de Deus não é comida nem bebida. Mas o que é o reino? Fala para mim. Você sabe o que é justiça no Novo Testamento? Dikaion. Você sabe o que é dikaion no Novo Testamento? Caráter. O reino de Deus é caráter, o reino de Deus é palavra, o reino de Deus é retidão, o reino de Deus é equidade, o reino de Deus é caráter. Justiça no grego de Caion é caráter, não é justiça do tribunal, é a justiça do reino. E o que é a justiça do reino? O caráter do reino. Como é que o reino se desenha? Os humildes, os mansos, os que têm fome, os que têm... É tudo aqui. O caráter do reino. Então, o Senhor está te dizendo, você reconhece Jesus como rei da sua vida? Nós estamos num ambiente evangélico. Num país cristão, perdão. Nós estamos num país cristão que todo mundo já ouviu. A fé que vai fazer diferença não é a fé que Jesus morreu na cruz. A fé que vai fazer diferença é o reconhecimento de que o rei chegou e, portanto, o reino chegou na sua vida. É isso que vai fazer diferença na sua vida. Você só vai determinar-se a gastar somente o que tem, somente o que pode, no dia que você disser, Jesus manda no meu dinheiro. Você só vai tratar as mulheres ou os homens do sexo oposto corretamente, se você entender que você não pode usar ninguém, você tem que respeitar todo mundo. É assim que funciona. O reino de Deus, ele não é aquilo que eu gosto. O reino de Deus é contra o que eu gosto, porque o que eu gosto está contaminado pelo pecado. O reino de Deus confronta aquilo que eu quero. O reino de Deus não me dá direito de eu cuspir, atacar, xingar ninguém, porque todos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. O reino de Deus é outro babado. O reino de Deus é outra conversa. O reino de Deus não é um homem preguiçoso que nada faz pelo seu filho. O reino de Deus é um homem que abandona a preguiça para fazer alguma coisa pelo seu filho. Não é aquele que terceiriza para a esposa e nada faz. É aquele que dá o exemplo para a sua esposa e para os seus filhos. O reino de Deus é outra pegada. Quem não reconhece a Jesus como Senhor e como Rei que chegou trazendo o reino, a sua fé vai te levar à condenação. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome, tu não me deu comida. Tive sede, tu me deu bebida. Eu estava nu, você não me vestiu. Eu estava enfermo na prisão, você não me visitou. Quando foi que não te visitamos? Porque eu te disse 10 vezes que era para tu fazer o que eu queria, mas tu fez o que dava vontade. Ficou assistindo o jogo do Real Madrid, do Flamengo, do Bahia, e não foi
fazer aquilo que exigia renúncia. Então tu ficou em casa e não visitou ninguém. Você está entendendo, querido? Eu prefiro muito mais que você volte perturbado para a sua casa. Porque ou você está debaixo da autoridade de Jesus, ou não fique dizendo que tem fé. Porque quem não crê que Jesus chegou é judeu. Eu não creio que Jesus chegou, você é um judeu. Porque aquelas pessoas chegaram e os caras não reconheceram. Mataram. Agora, se você reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, você faz o quê? Eis-me aqui, eu me submeto. Qual é a área que está faltando Jesus mandar? A minha língua, os palavrões. Eu xingo demais. Está faltando Jesus mandar na língua. Você vai parar hoje e dizer, Senhor, não sai mais um palavrão. Para cada palavrão que eu soltar, é R$100 da carteira separada de oferta. Aí no instante para o palavrão. Na hora para. Faz isso para você, no instante para o palavrão. Você bota aqui a carteira, fala assim, divide em duas partes, a carteira de duas partes. Aí você fala assim, para cada palavrão sem conto. Aí pum, vai transferindo aqui. Chega no final da semana, 1.200. Chega na outra semana, 700. Louvado seja o Senhor. Qual foi o motivo? Eu não sei. Mas se você não tratar você debaixo de um governo, não vai ser o desejo que vai parar de sambar palavrão. Oh, foi só um pi. Não é só um pi. A Bíblia fala a linguagem sem repreensível para que o inimigo se envergonhe não tendo o que dizer de vós, Tito 2,8. Não existe concessão. Existe o rei que reina, o rei que governa, ou você é um evangélico popular. Um evangélico de Cassiane. Evangélico das músicas de Vitória. E provavelmente você quer o sabor do mel, né? Mas no inferno não vai ter mel não, viu? Estou lhe avisando. Não vai ter não. Curva a sua fronte e vá pensar no que você ouviu. Isso. Curva a sua fronte. Se quiser ficar em pé, pode ficar. Mas eu prefiro ser sentado pensando. Você riu. Não tem nenhum problema rir. Mas eu quero que você hoje pense se Jesus governa sua vida. Você está entendendo? Pense se as suas dívidas são dívidas porque você não pôde ou porque você administrou errado. Se a forma como você é na padaria, na Progresso, qual é a outra nome? Na Rios, na Fornari, o pessoal ali conhece? Já deu o livro para alguém? Como é que é? Jesus governa a sua vida, seu tempo? Como é que está seu devocional? Ele governa seu horário, não dá tempo de eu fazer meu devocional. E por que tu não levanta mais cedo? Porque a cama... Ah, entendi. Seu corpo manda em você. Entendi. Beleza. Você tem fé, mas não tem reino. Pensa aí direitinho, filho. Pode soltar a música aí. Eu não sei que música é, mas provavelmente